Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez aqui estamos para o nosso estudo. Boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos, né? Mais uma semana. Pronto, vamos lá. Livro Pão Nosso, capítulo 16. A quem obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão, que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que se desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então, mais uma vez, Senhor, agradecidos estamos por estarmos aqui mais uma vez com o estudo miudinho do Evangelho, que tem tanto nos ensinado, mas que possamos, Senhor, como disse a nossa leitura, sabermos praticar essa obediência aos teus ensinamentos, sem ficar atentos às coisas do mundo, mais atentos às coisas do Espírito, que possamos, Senhor, ter mais uma semana de estudo produtivo, caminhando sempre ao teu lado. Que Jesus nos envolva, nos ilumine, que os amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis possam nos intuir e nos amparar para mais um estudo da noite. Graças a Deus. Então é isso, vamos aí mais um estudo do Evangelho de Mateus à luz da doutrina espírita, à luz do espiritismo, baseado sempre no miudinho Uberaba do Luiz Elias, e a gente está estudando aquela passagem conhecida como a segunda multiplicação de pães e peixes, que acontece no capítulo 15, entre os versículos 29 e 39. Eu sempre, quando alguém me pergunta do estudo, eu sempre aconselho a pessoa a voltar sempre, se ela quiser começar a assistir os estudos agora, que volte pelo menos ao início da passagem. Sempre, a gente estuda um versículo por vez, então que a pessoa volte ao episódio que a gente começou a passagem. E a gente nessa passagem tem comentado desde o início que o mais importante do que a multiplicação dos pães e peixes é o fato de Jesus ter depois partilhado. Que multiplicação é uma coisa que, ao longo da experiência humana, a gente vai aprendendo. E ele até dá um exemplo, uma fábrica de uma panificadora consegue fazer muitos pães, né? O fermento, aquela questão toda. Então, o problema, o lance maior, né, o ensinamento maior aqui, ele até fala que o certo do nome da passagem seria, pelo menos, a multiplicação e partilha, ou pelo menos a partilha dos pães e peixes, que é o ensinamento que fica, né? O extraordinário, então, é sempre não multiplicar, mas partilhar aquilo que foi multiplicado. A capacidade de você abrir mão de algumas questões, de desapegar daquilo que foi multiplicado, e saber o que é essencial para a vida. A gente está vivendo essa questão aí da, do Sul, né, do Rio Grande do Sul, e vendo como as pessoas estão conseguindo, porque saber o que é essencial, o que a gente realmente precisa num momento desse. É água que eles estão pedindo, é comida, as coisas básicas. Ninguém está pedindo luxo, porque não comporta nesse momento. E a gente, e isso tudo a gente às vezes não consegue entender essa lei da destruição, porque às vezes é Deus ajudando a gente a realmente enxergar o que é realmente importante, o que realmente importa na vida, ressignificar algumas questões e não ver problema onde não tem. E aí ele também vai falar que
por que que isso aconteceu várias vezes, para que as pessoas pudessem realmente entender. Então, Jesus não fez essa partilha uma única vez, fez várias vezes, que é para ficar grifado mesmo. E o nosso versículo de hoje, que é o penúltimo versículo, que a gente já está finalizando, já vem meio com gostinho de finalização mesmo do ensinamento, que diz o seguinte, é Mateus 15, versículo 38. Os que comeram foram 4.000 homens, fora mulheres e criancinhas. Então, a gente sabe, dentro da metodologia do estudo, que o Luiz explica, que toda vez que aparece um numeral, alguma coisa numérica, uma referência matemática, a gente deve ficar atento para ele, porque ele tem algum ensinamento oculto, escondido, porque dentro da tradição, dos ensinos desses estudos, a gente sabe que o número tem um significado diferente, tem alguma coisa. E aí não, então o fato de falar que 4.000 pessoas comeram não significa necessariamente que foram 4.000. Ou se a gente fica, ele fala assim, vamos ficar discutindo se era 4.000, se era 2.000, se tinha 4.000 pessoas ali, porque eram vilas pequenas. O importante é descobrir qual que é o significado, qual que é a chave que existe aí, escondida em relação a esses 4.000. Aí o Luiz vai falar sobre a gematria, sobre um monte do significado disso. A gente já fez em estudos anteriores, até aquele estudo que a gente chamou a Lívia para ajudar a gente, que foi muito útil na ocasião, que a gente não entende nada. Então não vamos tentar explicar de novo, não. Mas o fato é que as letras hebraicas todas têm um número relativo, cada um tem o seu número relativo, né? Relativo a ela. E aí, quando você faz dentro desse alfabeto hebraico, você vai chegar à conclusão que esse 4.000 significa alguma coisa, que existe um sentido espiritual dentro dessa numeração. Então, por exemplo, uma palavra com 4 letras, você soma o valor de cada letra e chega a um valor numérico daquela palavra e até de uma expressão. Aí a gente já fez outras vezes, né? Então, por exemplo, você pega a letra a primeira letra vale 1, a outra vale 2, você toma mais 2 são 3, vai somando até que chega, vamos dizer, você chega ao número 150. Mas só que aí é sempre reduzido, sempre vai chegar a um valor unitário. Aí, por exemplo, se for 150, você vai somar 1 mais 5 mais 0, vai dar 6. Então, sempre tem que chegar nesse número, num número unitário. E no caso do 4.000, ele foi somando, deu 834. 834 é o 3, o 8 mais 3 mais 4 dá 15. Só que aí você tem que somar o 1 do 15 mais o 5 vai dar 6. Então ele chegou a essa conclusão, que o 6. Só que o 6, quando você vai lá na tabelinha, que existe aquela tabela das letras. E o 6 é o VAF, que é a letra, que é a sexta letra. E estudar o 6 significa estudar o VAF e toda a sua significação espiritual, que não é só um som ou só um gráfico que ele fala, é uma coisa maior. E é interessante como ele chega a essas conclusões, só eles, né, para chegar. A gente só copia, né, Nilzélio? Não, e você entender assim que palavras, né, são conjunto de letras, são conjuntos de números, mas são também, né, é, um conjunto de significados e significados espirituais. Isso é muito bonito. E ele fala também, por exemplo, o 6, dentro, e aí fala que tudo que é o 6 vai se referir a alguma coisa física, palpável, que é uma questão do espaço, né, entre 6 pontos. Então, Adão foi criado no sexto dia, então esse VAF vai fazer referência a essa criação específica, que é o homem, mas não só o homem, mas a mulher, a criança, o velho, todo ser humano encarnado, ou seja, a alma encarnada. Então, o versículo está falando de 4.000 seres humanos. E também tem as 6 posições ou direções do espaço da Terra, né? Que é à frente, ao norte, na retaguarda do sul, à direita, o leste, à esquerda, o oeste, na sua cabeça em cima e nos pés embaixo. Também é 6. Então, tudo que tem referência ao que é material, ao que é físico, vai ter relação com esse número 6.
E aí, eu achei interessante ele falar também, porque tudo que foi criado antes do sexto dia evolui apontando para o homem. Quer dizer, tudo que foi criado antes do homem foi criado meio que para ele. para ele, né? E aí depois, Deus que vem aí, e o que vem após o homem tem como ponto de partida e evoluiu a partir do homem. E aí tem esse lance, né, que depois do sexto dia Deus descansou, que a gente não sabe que significado que tem esse descansou, porque Deus não descansa. A impressão que dá é que Deus só, né, vamos dizer assim, tá, olhou, né? Ele olhou e viu que ali é um momento assim crucial da criação, porque a partir dali um homem vai, ali foi criado quem? Um co-criador. O homem é co-criador, né? Que Jesus fala, né? Vós sois deuses. Então, tudo que foi criado antes foi para ele, mas tudo que vem depois, aí já depende dele também. Já é algo que ele vai E aí participar. eu achei super interessante nesse sentido, porque a gente percebe nesse versículo o quanto que a gente tem que ter compromisso com a vida que foi criada para nós. E a partir de nós, é como se a gente tivesse que devolver a vida com a nossa racionalidade, entendimento, tudo de bom que ela produziu para nós, e é o que hoje a gente está fazendo o caminho contrário. Porque todas essas graças que a gente recebe, a gente não valoriza, não procura ter entendimento a respeito delas. Então, a nossa responsabilidade de usar todos esses recursos que estavam ali prontos para nós e, a partir disso, fazer uma estrutura espiritual diferente, tendo cuidado de zelar por elas. É como se a gente fosse mesmo, né? Na medida que Deus cria e somos co-criadores, a gente tem que seguir os passos do mestre. Quando Deus cria com essa perfeição, porque tudo em a natureza é perfeito, nós também temos o compromisso de buscar caminhar em direção a isso também. E não Como, destruindo os recursos, as coisas como se fossem inesgotáveis, como se não tivesse importância, né? Aí onde eu fiquei pensando que é tão atual isso hoje, com essa preocupação aí ambiental que vai surgindo, com esses desastres, que estão acontecendo. A lei divina é transformação, é mudança e as coisas vão sendo, mas os nossos abusos, olha o que tem feito, né? e a gente tem que ter que o que o versículo fala, essa nossa responsabilidade como elemento que ele fala, nós somos elemento conectivo, nós somos a conexão, a função estratégica, nós temos uma função estratégica nessa criação e nesse processo evolutivo. Porque nós é que temos, vamos dizer assim, somos ou teríamos que ser racionais. Desde E a mônada, né, até o é, Deus nós somos o ponto que inalcançável. ele fala, o ponto equidistante entre o que a gente, para onde nós estamos indo e de onde nós viemos. E a nossa responsabilidade de condução disso, né? De gerenciar mesmo, de ser a peça essencial estratégica nisso. E essa função dos cristos é justamente coordenar todo esse processo, né? Dessa conexão do homem aí que tem que existir. E a gente tem essa lembrança, eu acho, no livro A Caminho da Luz, eu estava lendo essa semana, fala o capítulo que fala das promessas do Cristo, que ele fala que, ó, tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas de Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda dele. Os enviados do infinito falaram na China milenária da celeste figura do Salvador. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória. Na Índia Védica era conhecida quase toda a história evangélica.
Quer dizer, dentro do processo, desde daquela época das raças adâmicas, a gente tem, isso está no na nossa memória em algum momento e foi sendo passado. E aí veio Jesus e veio tudo isso, só que a gente vai se distraindo com essa nossa, é, com o nosso ego, com tudo que vai sendo criado, no sentido que isso a gente tem que entender que um dia nós vamos ter que voltar para essa essência. Nós estamos a caminho, voltando para Deus. E aí a gente, às vezes, nesse caminho, a gente faz caminhos tortos, que é onde acontece demora mais, mas um dia vai chegar. É isso que Deus enxerga, né? E é isso que Deus enxerga o valor do homem. Qual que é o valor do homem dentro da criação? Acho que esse que é o grande lance do versículo, é, porque nós é que temos a condição de conduzir, né, de co-criar e de estar recriando e caminhando para que todo o resto venha também, né? Que as pessoas, que cada um tenha o seu processo evolutivo, mas que isso vai levar a uma evolução coletiva do planeta em geral, né? E aí ele vai falar numa referência cruzada, né, no Mateus 10:31. Portanto, não temais, vós valeis mais do que muitos pardais. E depois ele vai em João também, né? Tornou a dizer-lhes, segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Essa passagem do Mateus, a gente até já estudou ela aqui, né? Quando fala dos pardais, né? Não temais, valeis muito mais que pardais. Aqui está dando a impressão que está dando uma insignificância O pardal, né, para para o os animais, pardal, né? né? Mas não é o que acontece, assim, é porque dentro do processo de criação, né, nós temos justamente essa tarefa, né? Então, se ele teve todo o cuidado anterior a nós, imagina com a gente. Então, qual é o cuidado que os É, Cristos, né, têm ele, dentro desse processo com a gente? e ele dá o exemplo da escola, né? O carinho que se tem no processo da evangelização, que realmente aquele momento da evangelização a professora tem uma atenção maior, porque é um momento muito importante, é aquele momento que você está descobrindo. Quando você descobre que B mais A é Bá, que vai formar uma palavra, é um momento mágico. Então, é Acho. isso para. Acho que para uma professora que tem consciência daquilo que ela está fazendo, ensinar uma criança, alfabetizar uma criança, é um momento maravilhoso. E aí é isso que ele está falando, que esse momento do homem é esse momento para a criação, um momento em que nós aprendemos que podemos fazer também o que a gente pode dentro da criação fazer. E como se uma criança aprendendo a ler. E eu achei também interessante que a gente sempre acha que apacentar as ovelhas é acalmar, não é? Você não fica com essa ideia de que apacentar? Apacenta, quer dizer, acalma. Não, apacentar é alimentar, dar pasto, né? O que Jesus está fazendo é o que ele está fazendo, está multiplicando pães e peixes, e aí, ou seja, o seu discípulo comunga das suas ideias, do seu propósito de vida, para quê? Para que ele possa também alimentar. Então, essa é a nossa função do homem, Reproduzir aquilo que Jesus fez. reproduzir o que Jesus fez. E o que ele fazia? Ele alimentava. Não era só questão de, apacenta, deixa minhas ovelhinhas quietinhas. Ela, não. É alimentar, mas alimentar com o quê? Com alimento espiritual, com as ideias, para que as pessoas possam, cada um, cada vez mais, terem mais pessoas comprometidas que entendam Então, essa função do homem. Que não é só, é aquela coisa, né? A gente não veio aqui, não estamos de férias. Não estamos aqui a passeio. E muitas vezes a gente entende isso, né? Entende que a gente está. o processo, né? Lá no livro do Palavras de Vida Eterna tem uma lição que ele fala: Deus te abençoe. E aí ele vai falando as diversas bênçãos que Deus dá para a gente, né? Mas em determinado momento ele fala assim, o benfeitor: entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros, que é o apacentar aí, esse serviço que você vai fazer para o outro no sentido dessa
alimentação espiritual, né? Que precisa ser feita diariamente, com pequenas porções, mas você tem que estar ali pronto a compartilhar, repartir. Ainda que a sua migalha seja bem pequenininha, que você ainda não seja capaz de fazer grandes coisas, mas com aquilo que você já tem, com os recursos que você tem em mãos, e na realidade a importância do versículo é justamente essa, porque a gente tem muitos recursos em mãos. Tudo que veio antes de nós é para que a gente, enquanto elemento ali de conexão, a gente consiga ampliar isso e distribuir. Aí você saber qual que é a sua missão dentro desse processo de evolução, qual é a engrenagem, se você vai ser uma engrenagem que vai levar adiante ou se você vai ser uma engrenagem que vai ficar emperrando. O livro Escutando Sentimentos tem um texto assim, eu aconselho todo mundo a ler. A gente consegue até ver, né, baixar na internet, mas o livro Escutando Sentimentos é o epílogo, o último capítulo. Que aí, após ter o Calderaro fez uma explanação muito linda, tal, e aí a dona Modesta vai conversar com aqueles participantes que estavam ali escutando a explanação do Calderaro, e a Anésia vai fazer uma pergunta para ela pede para Modesta conceituar o que é a intenção. Olha que ela fala aqui, ó. A intenção é a força da atração que emana da alma capaz de aglutinar, ordenar e equilibrar todos os seus potenciais e experiências. Essa força cria o campo de gravidade que organiza e sustenta o mundo mental. Podemos chamá-la de eixo de alinhamento da vida mental. Aí ela fala de uma intenção matriz, que é uma coisa tecida dentro dos roteiros reencarnatórios, à medida que você vai várias encarnações. Aí, que as suas realizações e apelos profundos de ser perfeito. Então, você tem essa ideia que você vai em busca da perfeição. Essa é a intenção matriz. Dessa intenção matriz é que são gerados os desejos, depois os interesses e, por fim, as inclinações. A intenção é diferente de desejo. A intenção básica é aquela que norteia as aspirações e escolhas do homem em direção a Deus. Os desejos são metamorfoses dessa intenção matriz, que as fermentam sob a ação dos reflexos do automatismo da vida mental. A intenção tem a vontade como alavanca de suas expressões, enquanto o desejo é o palco onde se apresentam as emoções e a motivação. Vontade é a manifestação inteligente da intenção. Desejo é o reflexo instintivo da intenção. Aí como a gente fica assim entre um e outro, né? Então, a intenção é a zeladora dos nossos destinos. Por ela se cumpre a nossa missão enquanto seres em crescimento na obra paternal. A questão é saber desfiar a nossa das intenções alheias. Existe, portanto, uma teia, olha só, de intencionalidade na qual nos encontramos inseridos. Então, existe uma intenção coletiva, que você tem que entender que a sua intenção é uma, e se você vai estar com a sua intenção matriz ou com as intenções periféricas. Então, a intenção é uma conquista sublime do espírito depois da aquisição da razão. Podemos falar, olha o que ela fala, no caso dela, em nosso caso, que é o dela, ó, podemos falar em mais de 40 mil anos para a sua formação. E não podemos confundi-la com interesse. A intenção é o que buscamos na vida. O interesse é o que desejamos. A primeira vem da alma, o segundo do ego. Um é divino, um processo afinado com o self. O outro é transitório, conforme a natureza das vivências. E ela termina assim, ó. Como você vai saber quais são as suas intenções? Respondendo essas perguntas. O que eu quero da vida? Que buscamos ante a oportunidade concedida de renascer no corpo? Qual o plano de Deus para o meu caminho? Qual a minha missão na colmeia cósmica? O que eu desejo da minha existência? Quanto mais consciência de nossas necessidades e valores, mais clareza possuímos diante de nossa intenção básica, aquela que norteia a rota evolutiva do ser. Compreendemos que essa consciência de si não é uma noção racional, mas sentida. Muita diferença existe entre dizer sei que preciso e dizer sinto que preciso. Então, olha como é que é. Esse texto é legal, não li tudo não, porque é grande,
Mas assim, isso fala qual que é, qual que é a nossa missão, enquanto essa que ele está falando aqui, enquanto essa a engrenagem, né, importante de conexão. E a gente sabe dentro de um processo que quando uma engrenagem falha, todo o processo vai falhar, ou vai pelo menos atrasar até que alguém descubra. Compromete a outra. Compromete tudo, né? É um relógio. Você vê as engrenagens do relógio, é tudo assim, né? Já viu dentro? O relógio é lindo, né? Tem uma rodinha, uma outra, uma outra, uma outra. Qualquer uma delas, mínima que seja, que pare, o relógio não funciona mais. Aí vai ter que haver o quê? Uma intervenção do relojoeiro, né? Aí Deus vai lá e faz assim, tique. E um tique dele, Nossa Senhora, né? Conserta tudo, né? Conserta, mas antes atrapalha um pouco, Ainda né? que a gente não entenda como que vai consertar, né? Se leva um susto. Eu mesmo, dentro desse aspecto que a gente vive hoje, com essa questão do Sul, né? É muito difícil É mesmo a sempre, gente o problema entender, é né? você entender que sempre é Deus trabalhando, gente. Nunca, ele nunca está, tal do descanso, não existe descanso para Deus. Ele está sempre agindo. E é sempre para o bem. Nunca é. Sempre com algum objetivo né, de ensinar e de realinhar, né? Corrigir a rota, que a gente às vezes está andando errado. E tudo na vida, infelizmente, a gente não quer, né? Nós queremos uma Ontem vida eu achei diferente. interessante, porque eu estava na internet, e aí uma senhora voltando de barco com algumas amigas, né? E cantando, até um Ah, samba enredo, né? Foi muito bonita a cena, né? Aquela alegria, porque estava voltando da casa onde fizeram limpeza, né? E é o detalhe básico, né? Era a terceira vez já, desde setembro, que a casa dela tinha sido invadida pelas águas, né? Aí eu fiquei imaginando, eu falei assim, né, Zé, como que isso aí tem que servir de ensinamento para nós, né? Porque eu particularmente, não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Quanto que eu tenho um despreparo para conviver com as dificuldades, né? Eu fiquei imaginando assim, se eu estaria cantando, alegre, feliz, e ela lá, voltando de barco ainda, quer dizer, é. né? E desse processo, né, de alegria, de entendimento. E vão ser grandes desafios, né, Rita? Porque a reconstrução ali vai demorar e provavelmente até que se tenha um estudo sério das autoridades, das pessoas empenhadas que têm essa responsabilidade, né, de, De de dar reorganizar, né? continuidade ao plano de Deus ali, né, enquanto homem aí no sexto dia, vai ser grande, né? Verdade. Mas é bonito ver o quanto que as pessoas estão solidárias, né, estão ajudando. Isso aí é um grande ensinamento É, para despertar em uma nós esse movimentação, embora as pessoas ainda coletivo, né? estejam doando aquilo que está sobrando, que não é algo que vai fazer falta, mas é uma movimentação fantástica, né? De solidariedade mesmo, de como as pessoas podem enxergar a dor do outro e em relação a tudo, em relação a animais, tem pessoas adotando animais e tentando trazer. Eu vi essa semana um cachorrinho agarrou o rapaz fazendo a reportagem, o cachorrinho agarrou na perna dele, assim, ficou agarradinho na perna dele. Aí ele está tentando trazer, o cachorro está sem dono, o dono está na lista de desaparecidos. Aí ele quer trazer o animal, mas aí o animal tem que vacinar, e só pode colocar no avião depois de 30 dias de vacinado, aí ele tem que arrumar algum lugar. Olha, é uma coisa simples, né? Trazer um animal. Mas tem essa questão que também Requer existe, que cuidados, né? requer certos cuidados, né? Então, ele vai trazer, mas vai ter que arrumar um abrigo para ele antes, um monte de coisa, né? E agora ele vai para o livro lá, Fonte Viva, capítulo 120, Herdeiro. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. É uma carta de Paulo aos Romanos, né? Bonito, né?
Se você é filho, né? Lógico que você tem que pensar o quê? Se eu sou filho, eu sou também herdeiro. Mas não herdeiro só de um patrimônio, você herda o quê? Você herda uma função, um compromisso, Função, né? né? Qual a nossa função de origem divina? E não, porque uma coisa quando você, às vezes você, por exemplo, você herda a sua casa do seu pai, mas às vezes você herda o comércio dele também, você herda a função, aquilo que ele fazia. E aí, nesse caso, é isso mesmo. Se Deus é criador, e nós, como herdeiros dele, também temos que continuar, né? Protegendo, cuidando daquele patrimônio que ele fez. É isso que a gente tem que entender. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca muitas vezes o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Então, é isso que a gente está, você já até comentou, né? Que a gente descobrir realmente assim, o que é essencial para nós, né? Qual que é a nossa, de que é que nós somos fabricados e para que nós fomos criados? Então, e você chegar com o olhar de Deus. Como é que Deus nos vê? Ele sabe que nós não somos essa máquina de errar, nós somos que Deus nos enxerga de forma positiva, né, de benéfica. Ele sabe onde que nós vamos chegar. Nós é que às vezes temos esse olhar de ver que a criatura está degenerada, que o mundo não tem mais jeito. Quando você vê, por exemplo, o pessoal comentar que tem gente assaltando as casas lá no sul, tudo isso parece assim, meu Deus, o mundo está no fim, né? Tá acabando. A gente ouve falar, né? Ah, não tem mais jeito, não. Mas não é assim, né? E aí ele fala, por isso que a traição de Pedro não abalou Jesus, nem a violência de Paulo, a omissão de Pilatos, nada isso abalou Jesus nem a Deus, porque ele mantinha o foco, qual que é a atenção dele, né? Nessa essência verdadeira do homem, que não é essa traição, que não é essa violência, e não é a omissão, não é a nossa essência. A nossa essência é divina. E todo homem que descobrir essa essência divina, ele vai cooperar com a criação de Deus. Só tem que alguns vão enxergar antes, outros vão demorar mais. É só uma questão de tempo. Mas o tempo, né, que a gente acha que é nosso, mas não é Deus. E ele fala uma coisa muito interessante. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da Terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Então, a gente, em momento nenhum, a gente pode achar que a gente não tem essa função, né? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas. É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos, elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita, olha que lindo, santificada fé em nós, que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse primordial da herança divina. Ouvidemos o desperdício de energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser com o Pai os tutores de nós mesmos. Então, quer dizer, Porque eles têm uma é a fé em nós que nós esperança, não temos nem no outro, não temos. nem nós mesmos, né, às vezes. É E só. a gente não pode esquecer isso, né? Que o evangelho é isso, né? É o roteiro do otimismo divino. E que se a gente é herdeiro, a gente tem que dar continuidade à obra. É a leitura lá inicial que a gente fez. É a ideia errada que a gente tem do apacento. E apacentar é o alimento, é o cuidado, é dar continuidade a essa obra com as mínimas ações que podem parecer pequenas, mas que no todo somadas é grandioso. Porque cada um dando um pouquinho de si, né, com certeza
a lei de cooperação vai estar atuando ali e a gente pode criar um todo melhor. Verdade. Muita pretensão a gente achar que a gente consegue fazer, às vezes, né? Porque você fica assim, idealizando assim, mas eu não tenho condição de fazer, você fica pessimista, você se acha pequeno demais. É como se a gente, eu sou inútil, eu não posso fazer, todo mundo pode. É o que a leitura falou lá. Se Deus olhasse para a gente com esse olhar que a gente olha, mas ele não, ele sabe do nosso potencial. Se somos filhos, somos Somos herdeiros. herdeiros. Enquanto herdeiro, a gente herda Sim, toda a capacidade de fazer. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito muito mais. mais. E aí, meus irmãos, ele vai agora para o livro Bênção de Paz, capítulo 25, Adiante dos Homens, é uma carta também de Paulo aos Efésios. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para, para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que lindo, né? Tudo é bonito, né? Se encaixando É essas encadeamento, referências né? cruzadas, né? Então, ó, não Eu te fico, sabe o que eu deixe. fico lembrando? Fico lembrando desde o início do estudo, toda hora eu vou lá na seara, né, deles invadindo a quando nós assim, Se dentro do alimentando, estudo, né? ele se alimentando ali, o pessoal condenando ele, essa perseguição, né, dos discípulos. Aí a gente, de vez em quando, tem que voltar lá para ver o caminho, né, que a gente vai fazendo, que caminho é esse que a gente vai ter que trilhar para se manter dentro dessa atenção, dessa vigilância para não desviar do caminho, né? Então, não te deixes dominar pelo derrotismo acerca da natureza humana. O Criador não ergueria a criatura para insuflar-lhe maldição. Todos os filhos de Deus são potencialmente bons e encerram em si as sementes da grandeza moral a que se destinam. Então, assim, olha o quanto que esse potencial divino existe em nós, e no dia que a gente conseguir acreditar nisso, realmente, assim, o mundo vai ser bem melhor. O problema é que a gente não tem essa crença em nós mesmos ainda. E é E aí, interessante, principalmente nesse período que a gente está vivendo agora, dessa questão, que o Aloysio fala, tudo que é obra do homem é transitório, passageiro, tudo que é obra de Deus é permanente. eu achei uma leitura, é do livro Chico Xavier Pede Licença, é Deus e Nossa. Mas eu achei muito bonito porque ela fala assim, o tudo que Deus oferece e o que é responsabilidade nossa. Olha, Deus nos garante a vida, cabe a nós outros aperfeiçoá-la e engrandecê-la. Deus nos provê de inteligência, responderemos pela formação da cultura. Deus nos ilumina com a razão, o discernimento corre por nossa conta. Deus nos alimenta através do amor, obteremos sempre do amor o que fizermos com ele. Deus suscita as circunstâncias, de nós depende a escolha da ação para utilizá-las. Deus cria a possibilidade, o trabalho é obra nossa. Deus concede o dom de falar, a palavra nos diz respeito. Deus espalha recursos, somos chamados a valorizá-los e desenvolvê-los. Deus sugere o bem. Está em nós o senso de concordância. Olha só, isso aqui eu achei lindo, né? Deus cria a semente. Temos o privilégio da plantação no cultivo do solo. Deus nos envia o melhor que somos capazes de receber. Aceitação ou rebeldia vertem de nós com os resultados atribuíveis a cada uma. Deus estabelece o pensamento livre. Detemos o poder de manejá-lo na pauta dos princípios de causa e efeito. Em todos os lugares encontraremos a criatura associada ao Criador nas ocorrências da criação. Bonito, né? Então é isso. É Tudo porque foi feito para nós. Agora, a nossa nós somos responsabilidade, criados, né? né? Nós somos criados. Dentro de tudo isso, o mais importante é isso, que nós somos criados, mas somos também os mais responsáveis dentro daquilo que foi criado.
nós temos a responsabilidade de dar o quê? Caminho para isso também. Temos essa função que a gente, Que a gente vai fazer com tudo que a gente está ele fala, recebendo né? aí? Que a identidade espiritual primordial é a criação de Deus, é cada um de nós do nosso primeiro pulsar da vida, que ele fala. Mas a pessoa que eu sou hoje, aí já é uma construção evolutiva. Que aí vai ter vício, virtude, qualidade, defeito, que já é obra nossa, já não é obra de Nossa, Deus. E por isso, por ser uma obra nossa, é transitória, é passageira, né? o que fica mesmo é aquilo que É. Lembra Deus. muito aquela a parábola, né, do filho pródigo, né? Que vai, a essência vai passando pelo reino vegetal, reino animal, né? Depois o homem, e aí um dia vamos ser seres espirituais, seres a caminho. Aí, em algum momento nós vamos chegar lá naquele fundo do poço, onde vai lembrar, né, do Pai, e aí vai voltar. Mas ainda está meio longe disso. E ele vai depois no livro Semente de Mostarda, que a gente até estudou esse livro semana passada, né? É. Deus fornece o material, o homem trabalha. Deus concede o ensinamento, o homem realiza. Deus recomenda o perdão, o homem faz o ressentimento. Deus traçou a justiça, o homem armou a violência. Deus garante a liberdade, o homem usa o livre-arbítrio e responde pelas próprias obras. Então é isso, né? Qual É é o porque, caminho, né, que a gente está escolhendo para traçar, né? é porque Seguir quando, Jesus ou é, nos distanciarmos dele? porque quando Deus dá o material, por exemplo, você tem os produtos químicos todos, mas você vai fazer o quê? Você vai fazer um remédio ou um veneno? Você vai fazer, Deus dá, ele fala, Deus dá a palha, o homem vai fazer o cesto. Então, tudo depende do quê? Da sua intenção, né? É o texto aí. Qual a sua intenção dentro Da lei divina. da lei de cooperação? E aí, Que que a tudo gente- isso a gente colocar a nosso proveito, né? A colaborar, não é? E aí Aí ele ele fala que vai, as obras, a princípio, são neutras, né? E aí você vai responder pelas boas obras, mas também pelas más obras. E aí você que vai resolver se você vai ficar mais tempo nesse caminho do erro ou se você vai fazer alguma coisa para seguir mais adiante. Mas é tudo quando é aquela frase de Jesus para o cumprimento, né? Você pode me seguir hoje ou mais para frente, você que sabe, mas o caminho é seu, não é meu, né? Mas um dia você vai. quanto mais rápido a gente conseguir, né? Quanto mais a gente perceber que a gente precisa seguir esse caminho, melhor, né? Quanto mais rápido a gente fizer isso. Ele vai Aí no livro, depois ele vai, livro, desculpe, pode ir. não, vou falar livro Recados da Vida, capítulo 11, Deus e o Homem. Também vai doer. De novo, ó. Em verdade, Deus nos oferece a força da vida, a bênção do sol, a generosidade da terra, a colaboração da fronte, a riqueza do clima, o amparo do adubo, a oportunidade de servir, a luz do discernimento, o tesouro da colheita, a alegria de trabalhar e os recursos todos para dignificarmos a paisagem na qual o homem, filho e colaborador da criação, é chamado a atuar. Bonito, olha, filho e colaborador da Colaborador criação, da né? É criação. chamado a atuar. Então, o tempo todo a gente está sendo convidada a dar continuidade a isso, a todas essas bênçãos que a gente recebe, né? E fazer bom uso de todas Ele elas. entrega, multiplica, Né? mas ele espera que a gente faça o quê? Que a gente dê o Partilha. passo, significa, que a gente continue, que a gente dê continuidade a esse processo criativo, que é a Aí ele partilha, continua. né? É o redistribuir. E é onde que ele fala: Deus lhe dá tudo, tudo aquilo de que carece para engrandecer-se e resguardar-se, progredir e elevar-se cada vez mais. Entretanto, embora lhe conceda tudo, até mesmo a semente que se prodigar
em prodígios de evolução e aperfeiçoamento, paz e vida, pede a ele unicamente para que ofereça o privilégio de trabalhar. Aqui para mim está Ai, é um exerça, que convitinho. exerça o privilégio de trabalhar. Engraçado que outro dia eu estava no mercado, aí uma mocinha conversando lá, ali nos legumes, ela falou com a outra assim: Ah, ninguém gosta de trabalhar, não. Aí eu tive que intervir, né? Falei: Não, eu gosto de trabalhar. Trabalhar é muito bom. Você poder trabalhar, você ter saúde para trabalhar, produzir, gente, é bom demais. E aí eu estava com a roupa de ginástica, ela falou assim, vai dizer que você gosta de ir para academia também. Eu falei assim, adoro, gosto também, vou com muito prazer. Faço com muito prazer, não deixo, não falto de jeito nenhum e não vou lá. O pessoal fala assim, ah, você veio sofrer? Não, não vim sofrer, não. Eu vim Cuidar do agir, instrumento divino. cuidar de mim, cuidar para poder continuar ativa, poder fazer. Meu Deus do céu, como é que as pessoas não enxergam isso? E aí ali, sabe, quer dizer, sofrendo, porque tem, meu Deus do céu, tem o privilégio de trabalhar e falar que não gosta. Fiquei com pena, pena mesmo, porque realmente, né, essa cultura que às vezes as pessoas criam de que o trabalho é algo doído, algo. Trabalhar, gente, em qualquer, desde que seja honestamente, que seja de uma forma que produza principalmente o benefício de várias pessoas, que não são só o seu, meu Deus do céu, não tem preço. Mas, né? Então ele fala que é um privilégio, uma bênção, um presente, uma honra de poder colaborar, de trabalhar junto, de ser Deus para o outro como Deus é para você. Olha que bonito isso. O que Deus faz por nós, nós podemos fazer pelo outro. Mas só que a gente precisa enxergar isso, né? Ser esse multiplicador de bênçãos e partilhar essas bênçãos que nós recebemos de Deus. É esse que é o nosso objetivo, né? O benfeitor Emmanuel fala, olha, a divina providência e a humana cooperação surgem sempre juntas em todas as realizações da vida. Isso porque desculpe, isso porque de Deus vem a dádiva e do homem dimana a aplicação. E já que a justiça perfeita nos acompanha e observa em todos os passos da jornada evolutiva, a lei da responsabilidade funciona em todos os crimes, determinando méritos ou necessidades de toda pessoa em particular e reduzindo todas as teorias de recompensa e punição ao sábio prefeito evangélico, a cada um segundo as Segundo suas suas obras. obras. Eu achei muito bonito porque a gente fala, tem muito essa ideia errada, né? É pecado e punição, né? Quando ele fala, né? Recompensa e punição, né? Mas não é recompensa e punição, é entender o esforço de cada um. Então, a cada um segundo as suas É obras. Deus sendo justo, bom, Bom, ao mesmo misericordioso, tempo, tudo ao mesmo mesmo tempo, né? é a Porque não é só justiça e a bom. misericórdia andando juntos. E a gente fica com a ideia errada só desse aspecto, né, de punição. Que a gente carrega isso das religiões, né, que Deus castiga. Até mesmo no Não é nada Espiritismo a disso. gente fala, né, que a pessoa está espiando, tá, tá, que vai perder uma coisa porque na outra vez fez errado. Não é uma questão, né? É até uma questão amorosa de você aprender a fazer de novo, é você ressignificar. É o que aquele pastor fala. A gente não pode ressentir alguma coisa, a gente tem que ressignificar. Tem toda a diferença. Se você passa por uma situação e fica só ressentindo ela todo o tempo, mas se você perguntar, e essa questão, né, até minha aula de evangelização que eu vou dar hoje mais tarde, vai ser sobre isso, sobre as emoções. Eu tenho um livrinho que chama Emocionário, que vai falando de todas as emoções. Você tem que entender, né, conhecer, identificar qual que é a emoção, para que ela seja um fator positivo na sua vida de evolução. E não ficar toda a vida ressentindo aquilo,
mas ressignificando no sentido de falar, por que que eu estou sentindo isso, como é, o que que vai me levar, para onde vai me levar isso, se eu vou ficar só remoendo isso ou se eu vou criar uma outra alternativa, buscar soluções e não ficar focada num problema. Que hoje em dia, por exemplo, lá no Sul, qual que é realmente a emergencial agora é alimentar, dar água para aquelas pessoas no momento é o que está faltando, mas ao longo de mais um pouco vai ter um processo de reconstrução mesmo que vai ter que ser reavaliado, tem que ter um projeto. Na nossa vida diária é isso também. Você está reconstruindo se reconstruindo diariamente para você evoluir e ter esse olhar que Deus tem. Que eu acho que é isso que é importante, né? Que Deus, é, é, que ele fala, depois de todo o trabalho de Deus, Adão, o homem, é criado, e ele é a cereja do bolo, é o homem. Nós somos a cereja do bolo. É aquilo que nós vamos fazer com aquilo que ele está nos dando que vai fazer toda a diferença. Né? No livro Fonte Viva tem um capítulo também que chama capítulo 62, é Devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, eu achei interessante por causa disso, porque o exterior nosso é É, corrompido mesmo. Aí dá continuidade a isso que você falou. Ó. O interior, contudo, se renova dia a dia. É uma carta também de Paulo aos Coríntios. Então, se a gente observar o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza, nós vamos ver que nada se realiza aos saltos e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Mas a gente tem que entender o quê, né? Que tudo vai ser o quê? Gradativamente, né? A vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompe, a individualidade imperecível se reforma incessantemente, para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário para que concretizes em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, capinhos e pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homem, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. mas sempre. Então é isso, né? Ainda que a gente se perca aí nesse exterior, o interior nosso está lá, é a proposta divina em nós. Agora é gradativamente, né? Nada de sentir culpa. Eu não dei conta hoje, mas amanhã eu posso dar. Só que é muito importante a regularidade e o prosseguimento. Não é fazer, é o que a gente fala lá na instituição, né? Fazer por um dia é Por um fácil, dia é mas fácil. vai fazendo, mas prosseguindo no foco, no objetivo. Agora, esse foco e objetivo, que é a lei divina em nós, isso a gente não pode realmente perder. Vamos nos corromper, a gente vai cair, vai fazer coisa atrapalhada, mas sempre vai existir essa possibilidade de sequência de ir E, adiante. e é o que a Luísa fala, né? Que nós estamos agora, o homem concluído é o homem de hoje, né? Nós estamos 6.000 anos de civilização já. Então, esse homem que ele fala, que já, mesmo que está passando guerra, besteira, é o homem da maioridade em condição. Nós temos essa condição de autogerir-se, de avaliar, de fazer crítica e de se transformar. A condição já existe, nós já estamos nessa maturidade. Mas isso vai se confirmar quando? Nos próximos séculos ou milênios. Mas já temos essa condição. É essa condição que nós temos que nos falta, vamos dizer assim, assumir enquanto essa engrenagem
esse elo de conexão da natureza. Então a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que reconstruir tudo isso, né? Tudo que a gente destruiu, vamos Pode reconstruir. falar, desculpa. Não, pode terminar. Aqui, ó, aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esteira do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Achei isso tão bonito, né? Em todo tempo a gente dependeu. Para estar aqui, quantas a gente. Não, você vê, ó, a Como que a Modesta gente fala 40 depende mil dos outros, anos. né? Ela fala em 40 mil anos, no caso dela. No nosso caso, ela fala 40 mil anos. Então, essa expectativa também que a gente não tem que ter, né? A gente tem que ter uma perspectiva que cada um tem seu tempo. Nós estamos em processo evolutivo. Aqui, ó, cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros pelo muito que os outros fazem por nós. Bonito, né? E a lei de cooperação. Ai, cada vez que a gente vai estudando, você fica vendo assim, ai, meu Deus, tanta É, coisa. é muita responsabilidade, né? É, mas é isso, persistência, seguir em frente, devagar, E sempre. né? E sempre. Vamos encerrar. Vou encerrar com uma prece do livro Caminho Espírita, é a oração. Chama-se Oração do Servo Imperfeito. Senhor, dura é a pedra, entretanto, com a tua misericórdia, temo-la empregada em obras de segurança. Violento é o fogo, todavia, sob a tua inspiração, foi ele posto em disciplina, em auxílio da inteligência. Agressiva é a lâmina, no entanto, ao influxo de teu amparo, vemo-la piedosa na caridade da cirurgia. Enfermiço é o pântano, contudo, sobre tua benevolência, encontramo-lo convertido em celeiro de flores. Eu também trago comigo a dureza da pedra, a violência do fogo, a agressividade da lâmina e a enfermidade do charco. Mas com a tua bênção de amor, posso desfrutar o privilégio de cooperar na construção do teu reino. Para isso, porém, Senhor, concede-me, por acréscimo de misericórdia, a felicidade de trabalhar e ensina-me a receber o dom de servir. Uma semana de muita Muita paz aí paz para para todos todos. nós. Até semana que vem, se Até Deus o quiser. próximo estudo, se Deus quiser. Semana que vem a gente finaliza a passagem, se Deus quiser.